Tem o André. Não tem nenhum André na sua sala. É do 6º ano. O André é do 6º ano. Depois você vai ajeitar o caminho. E aí? Começaram já a estudar para as provas? Já. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem, Sofia. Começando, vocês vão sobre o Brasil, como eu falei, que a gente pega a parte do Brasil no 7º ano, certo? Onde vocês vão ver cada assunto. Elas estão comendo mais ovos. Eu vou fazer um suco para estar aqui dentro. Eu lhe perguntei a vocês sobre a divisão do Brasil, né? Onde vocês vão estudar para os testes de vocês, que vai ser amanhã, né? Não é isso? Eu acho que é amanhã a prova de geografia. Então, o Brasil, vocês sabem que o Brasil é dividido em 5 regiões, né? Onde tem Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essa divisão vem de acordo com os aspectos físicos, onde vocês vão ver o relevo, o clima e a vegetação. Então, está incluída essas 5 regiões, isso de acordo com os aspectos físicos. Onde o Brasil está localizado totalmente no hemisfério sul, está localizado sua maior parte no hemisfério sul e pequena parte do hemisfério norte. Agora, só em relação ao meridiano principal, o Brasil está todinho no hemisfério ocidental. Então, esses são a divisão do Brasil e aí a localização. Posso perguntar também para vocês as regiões geoeconômicas, que é a parte centro-sul, nordeste e Amazônia. A parte cultural e econômica foi dividida nessas daí, em 3, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Onde o Brasil também tem seus 26 estados. E o Distrito Federal. Então, formando essas 5 regiões aí. Onde você encontra as regiões do Brasil. Onde a gente está aqui na região Nordeste. Então, o Brasil começou a ser ocupado pelos portugueses, onde começou a cultivar. O primeiro plantio a plantar, a primeira cultura foi a de cana-de-açúcar. Apesar que tinha a planta nativa que foi explorada, que era o pau-brasil. Mas depois, com 30 anos depois que ele tirou o pau-brasil, ele substituiu o pau-brasil pela a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar quando terminou a cana-de-açúcar, eles vieram para a mineração. Depois da mineração, teve a borracha e depois o café, onde vocês vão estudar em história, principalmente, o ciclo da cana, o ciclo da borracha, do pau-brasil e do café. Então, enquanto ele estava aqui explorando o pau-brasil,
a nossa capital era Salvador. Depois, quando mudou do pau-brasil e começou a explorar a mineração, extraiu o minério, eles transferiram a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Onde aqui, quando estava no pau-brasil e da cana-de-açúcar, estava mais próximo de levar a produção para Portugal, para a Europa. Então veio para o Brasil e a cana-de-açúcar. Aí quando veio a mineração, ele já transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Aí na década de 50 para 60, eles construíram Brasília. Aí botaram a capital do Rio de Janeiro para Brasília, que ficou no centro do país, já alegando que Brasília estava mais distante das outras regiões e a população do Rio de Janeiro começou a aumentar, então eles fizeram a ligação de Brasília para estar mais próximo das outras regiões e tirando e evitando também que a população do Rio aumentou, então já alguns movimentos contra o presidente em si. Então, atualmente, a nossa capital é Brasília e foi a terceira. Primeira, Salvador, segunda, Rio e a terceira, Brasília, que é atual, onde está localizada no Centro-Oeste. Salvador era no Nordeste, no Sudeste, Rio de Janeiro, e atualmente Brasília, que é no Centro-Oeste. Então, os portugueses dividiram o Brasil em capitania hereditária, quando começou a exploração. Essa capitania hereditária é passada de quê? De pai para filho. Então, daí começou a exploração em si, a cultivar a terra. As duas capitanias que prosperaram foram Pernambuco e a de São Vicente, que é em São Paulo. Então, essa daí teve com que essas regiões se destacassem, se desenvolvessem, já graças ao cultivo da cana-de-açúcar, onde tem o solo próprio para a cana-de-açúcar aqui no Nordeste, que é o Massapê, que é o solo próprio para o cultivo da cana, que tem grande umidade. Então, fez com que essas regiões se desenvolvessem devido a esse solo que tem o Massapê, um solo próprio para a cana-de-açúcar. Certo? E isso fez com que a população, a região se desenvolvesse com o cultivo da cana-de-açúcar. Então, olha, o território brasileiro procura conhecer suas diferentes paisagens. Permanecem as mudanças que podem ser percebidas em algumas paisagens das regiões do país. Então, houve a mudança, onde antigamente, se você colocou para o Brasil, veio com o desmatamento, essa parte até em si começou a ser destruída, onde ele começou com esse desmatamento e foram substituindo o pau-brasil pela a cana-de-açúcar. Então, o pau-brasil começou tirando o desmatamento e o cultivo da cana-de-açúcar. A Mata Atlântica também quase hoje não existe mais. No Brasil todo só existe 5%. E nessa Mata Atlântica ela foi substituída por plantio de cana-de-açúcar, criação de gado e as construções das cidades. A primeira região do Brasil a ser ocupada foi a nossa, a região Nordeste, onde veio com o pau-brasil e depois com o cultivo da cana.
e a construção das cidades. Boa parte da cidade do Brasil está no litoral, onde tem a maior número de habitantes no Nordeste e do Brasil todo é no litoral, onde podemos encontrar aqui, principalmente aqui no Nordeste, as maiores cidades do Nordeste estão no litoral, onde desde o início da sua ocupação, colonização, onde o Brasil começou a ser ocupado pelo Nordeste. Quem tem alguma pergunta a fazer? Eu não. Acho que ninguém. Certo. Então, daí começou a ocupação do território. Os elementos que a terra, a Mata Atlântica, quais são os tipos de vegetação do Brasil? Nós temos a floresta amazônica, que fica lá no norte do Brasil. Tem a Mata Atlântica, que é aqui do Nordeste, que pega boa parte do Oceano Atlântico, do Pará até o Rio Grande do Sul. É a Mata Atlântica, por sinal, é essa que está aqui dentro de João Pessoa, da nossa, onde isso foi substituída por a construção das cidades e o cultivo da cana-de-açúcar e criação de gado. Lá no centro-oeste, a gente tem o Cerrado, tem o Pantanal, também centro-oeste, e a Caatinga aqui do interior do Nordeste. Essas são as quatro principais, mas ainda tem Pampas, tem os campos no Rio Grande do Sul. E todas essas aí foram desmatadas, substituídas pela agricultura, criação de animais e construção das cidades. Criação de animais são as pecuárias. Veio os grandes lotes de terra, que eram as capitanias hereditárias, que foi passado para aquelas pessoas vindo de Portugal que tinham condição de explorar dinheiro. E hoje, ainda desde do tempo, tem os latifúndios, herdado também já dos nossos antepassados. Latifúndios são o quê? São grandes propriedades de terra, onde eles cultivavam com a intenção de explorar, de vender a produção ou a criação de animais. Então, a nossa parte do Brasil, os grandes latifundiários, são as grandes terras, foram divididas para a população, no caso das capitanias hereditárias, onde o objetivo deles era era explorar a terra para vender e levar os produtos para Portugal, para a Europa em si. Então, foram dados em grandes fazendas, onde dá o nome de latifúndios, que eles cultivavam em grande parte em si, e vendia de uma região para outra em si, para vender para Portugal. Então, você pegando, a paisagem é uma das maneiras de se identificar os elementos do mundo que nos cerca. Observe vários ângulos e proximidades como imagem, relatos de pessoas ou em descrições que lemos um livro, um cinema, uma televisão, ou na internet, ver as fotografias, que você vai encontrar as imagens, as paisagens de uma região para outra, onde você vai poder ver, observar essas paisagens, que elas foram transformando no decorrer do tempo em si, onde o homem começou a transformar esta natureza, onde foi transformando, mudando de um espaço para outro em si.
Então, através do trabalho, o homem começa a destruir sua própria natureza em si. Com o trabalho humano, o homem modificou a natureza, tirando a sua sobrevivência e até mesmo a acumulação de riqueza. Para satisfazer as necessidades variadas dos seres humanos, por meio de sua capacidade criativa, extrai, transforma e utiliza recursos da natureza. Certo? Então, você vai ver, onde você vê o quê? O trator, construção de rodovias, e tudo isso o homem vai utilizando esse espaço para tirar a sua natureza em si, para tirar a sua sobrevivência, extraindo os recursos da natureza, onde ele faz o desmatamento e constrói. Então, eles utilizam o quê? A agricultura, cultivo de alguns produtos, como a gente deu o exemplo aqui da cana-de-açúcar, veio depois o café, soja e trigo. Então, atualmente, no Brasil ainda se cultiva mais o quê? O café, a soja, soja e trigo. E ainda continua, e a cana-de-açúcar, que também é um dos principais produtos do Brasil para exportar e para o consumo interno. Onde da cana a gente tira o álcool, tira o açúcar, e deles é consumido aqui no Brasil e para vender e para exportar. E isso daí foi transformando a natureza, onde houve o desmatamento, os ecossistemas foram sendo modificados. Quando o homem destruiu, como eu já citei, a Mata Atlântica, a floresta amazônica e o cerrado, e a caatinga em si. Então, o homem transformou isso para tirar a sua sobrevivência e até para a acumulação de riqueza. Então, aconteceu tudo isso no decorrer de toda a nossa história. A ação do trabalho da sociedade sobre a natureza é responsável pela produção de espaço geográfico, de acordo com a necessidade ou com os interesses dos grupos sociais. Os espaços geográficos adquirem diferentes formas ou funções. Vamos supor, como foi essa função? Antigamente, a gente tinha o pau-brasil, a Mata Atlântica. Aí eles desmataram a mata, para quê? Para colocar um plantio de cana-de-açúcar ou a criação de gado. Então, essa paisagem foram modificadas e foram transformadas pelos grupos sociais, pelo homem, onde eles foram transformando em engenho, indústria, cidades, construções de casas e a criação de animais em si. Então, foram decorrer em todo o tempo, certo? Então, foram transformando em determinado tempo do espaço. No Brasil, a expansão de atividades agropecuárias pelo interior do território brasileiro deu início a um intenso processo de devastação de importantes ecossistemas, né? Então, eles começaram a transformar a natureza, tirando esse ecossistema, onde ele ia desmatar, como eu citei, agropecuária, é o que? A criação de gado e agricultura. Certo? Então, eles começaram o plantio de uma região para outra. Então, havia o desmatamento de uma determinada área, certo? Onde eles vinham plantando e cultivando os seus produtos. E também veio a industrialização. Aí precisou mais de matéria-prima. A matéria-prima é aquele que vai levar para a indústria para se transformar em produto. Então, por exemplo, existia uma indústria de madeira, de móvel.
Então, eles iam que tirar madeira para a fabricação de móveis. Aí a indústria contribuiu mais para quê? Para o desmatamento e a destruição do espaço. O processo de industrialização, crescimento da população e a acelerada expansão das cidades tem causado muita destruição, um processo de substituição das paisagens naturais, comprometendo as águas, a biodiversidade e a qualidade dos solos e dos alimentos. Né? O que é a biodiversidade? Biodiversidade são a variedade de animais e vegetais. Então, se veio com a indústria, foi responsável dessa destruição, onde você ia tirando os vegetais, o desmatamento ia plantando e ia afetando o ecossistema como um todo. A qualidade dos solos, né? Então os solos começaram a enfraquecer. Como eles tiram a vegetação, o solo vai ficando pobre e vai causando o quê? A erosão. Que a vegetação é quem protege o solo em si. Então, quando você desmata, você vai havendo que a destruição da terra em si, tem o desmatamento. Então, tira o plantio em si. Então, vai ocorrer em determinada área do país em si. Então, com o desmatamento, vai aumentando a erosão. E a terra, o solo também vai perdendo os seus nutrientes, porque a vegetação é quem conserva o espaço. Se você tira a vegetação, o solo vai ficando improdutivo, vai causando a erosão, porque a planta, a vegetação em si, os vegetais é quem nutre o solo, contribui de adubo, a sua em si. Então, vai acarretar danos ao meio ambiente. Ecossistema tem os fatores físicos que você vê, a água, o relevo, a vegetação e o clima. Se você há uma interferência no ecossistema, vai mudar tudo isso. Então, desde da chegada dos colonizadores aqui, que até que o Brasil era ocupado pelos índios. Os índios preservavam a natureza, que eles só tirava o seu sustento, a sua sobrevivência. Com o homem branco, ele começou o quê? A desmatar e tirar os recursos para a sua sobrevivência. Aí daí começou a causar danos à natureza. Antes da chegada dos colonizadores portugueses, as terras que viria a se tornar o Brasil já eram ocupadas por milhares de povos indígenas, que estabeleciam relações harmônicas entre si com o seu espaço territorial. Ou seja, eles viviam em comunidade, né, unido, e também com a terra eles procuravam preservar a natureza. Para eles, a natureza era parte integrante do próprio corpo, por isso extraía dela apenas aquilo que necessitava para garantir a sobrevivência. Então, os índios, eles só tiravam, o povo primitivo, aquilo para a sua sobrevivência. Então, eles deixavam viver em harmonia com a natureza e entre si. Já os portugueses, não. O homem branco, eles começaram a utilizar aqui e para enriquecer, onde houve conflito entre um povo e outro, onde eles procuravam invadir suas terras e riqueza. Então, daí houve esses conflitos. Esses povos cultivavam valores diferentes daqueles trazidos pelos europeus.
que os índios tinham outros valores, eles pensavam que sua sobrevivência. E os brancos, que são os portugueses, eles queriam que muito bens para a acumulação de riqueza, onde todos esses produtos para levar para a Europa em si. Professor, Alô? Deu uma quedinha aqui na internet, saiu um pouquinho, viu? Viu? A internet está aqui, saiu um pouco mais chato. você está nos ouvindo? Hã? Está nos ouvindo? Como? O senhor está nos ouvindo? Mas ela já voltou. Tá bom. Olha, sendo do chão. Viu e que houve a expansão da de coração. A acusação de povoamento é quando eles vêm a gente tem que explorar e residir, que eles fazem investimento. E a nossa, aqui no Brasil, foi tida a colonização de exploração, onde eles tiraram todas nossas riquezas e levar para a Europa em si, no caso, Portugal. Então, isso ocorreu em todo o período da nossa colonização. Para os portugueses, a natureza e os seus recursos eram fonte de enriquecimento material a ser revertido para o país dele. Por meio do processo de colonização, ocorreu ainda a apropriação dos espaços e, sobre eles, a construção de espaços geográficos baseados em valores culturais fundamentados na obtenção de lucros e na acumulação de riqueza. Ou seja, eles queriam só aproveitar dos recursos que o Brasil tinha para enriquecer. E isso fez com que a população explorar toda a nossa riqueza, e hoje o Brasil existe grandes desigualdades sociais, onde eles começaram com as capitanias hereditárias,
grandes lotes de terra dados a uma só pessoa. E as capitanias hereditárias eram passadas de pai para filho, era de herança. Aí fez com que a população ainda hoje houvesse uma mal distribuição de renda, e poucas pessoas têm terra, e a maioria fica na mão de uma só pessoa, e são de quê? De empresa, de empresários, que tem 3.000, 4.000 hectares de terra. Então, a propriedade dos espaços indígenas, eles ainda, pegando a parte deles, ainda invadiram as terras dos índios, onde hoje você vê em revista, jornal, na televisão, que a maioria, boa parte dos índios, lutando pelo seu chão, pelo pedaço de terra em si. E a propriedade, e os índios, boa parte deles foram escravizados, aqueles que reagiram foram até mortos. Então, tinha mais de 6 milhões de índios, logo quando os portugueses chegaram aqui. Hoje, saiu no último censo, foi quase 900 mil índios no Brasil inteiro. Então, houve uma destruição dos índios. A parte do Brasil que encontra mais índio hoje, ainda se está na região norte do Brasil, que pega a Amazônia, Pará, onde tem a maior quantidade de índio, que fica na floresta amazônica. Então, aí se deu essa ocupação do Brasil, através da colonização de exploração, onde eles tiraram todas as nossa riqueza. Então, formando a sociedade, ela se vive em conjunto. É um conjunto de pessoas que vivem em um determinado espaço, de acordo e, como se diz, obedecendo algumas regras. Então, cada país existe sua constituição, suas leis, que vai determinar algumas regras para a comunidade, para o povo em si. Então, cada um vai ter suas regras em si. Quando não existem regras, não há sociedade. Então, o grupo, se você morar em uma comunidade, você vai ter que seguir umas regras, um decreto. Se não existe essa regra, não há sociedade, não é um povo. Há povo sem território, né? Mas eles, sim. Aí, se não tiver a regra, vão viver em conflito. Existem alguns grupos de pessoas que não têm o território, vivem em território de outro grupo de pessoas, mas obedecendo às regras deles, né? Que é no caso dos curdos, que vivem na Ásia, né? Então, ocorre um agrupamento de pessoas que vivem em conflitos, quando não há regras. Os povos são grupos de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições culturais. Então, a nação e o povo é aqueles que têm sua própria cultura, suas leis, e então se dá uma nação. E é um grupo de pessoas que lutam pelos mesmos ideais. Os povos são um grupo de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. Um povo não é necessário ter um território próprio. Os ciganos, ele não tem seu território, ele vive de um lugar para outro. Apesar que hoje, em determinada área do Brasil, já existe um cigano que tem suas casas fixas, mas a maioria deles antigamente vivia se mudando de um local para outro. Então, os ciganos vivem deslocando de um lugar para outros, eles são nômades, né? Que eles ficaram, mas apesar que com o tempo eles não andam mais como andavam antigamente aqui dentro do Brasil. Eles não tinham seu território próprio,
mas em determinada área do Brasil, eles já conseguiram alguns loteamentos de terra e ficar e fazer suas moradias. O povo sedentário tem moradia fixa, né? É aquele povo que constrói suas casas e ali fica em um lugar só e procura de alguma atividade. Mas também existe povo sedentário que não tem território, vive em território de outros povos, seguem as regras deles, né? Os mongóis tibetanos que vivem na China, eles não têm seu território, mas vivem em território de outros, seguindo o quê? A lei da China. Os curdos no Irã e no Iraque, também seguindo as regras de lá. Então, cada povo não é obrigado, todo o povo ter um território, mas vivem em terra de outros, obedecendo às regras de lá. Às vezes pode acontecer conflitos, pode, só que é menor do que o que havia antes. Nação, como eu já falei para você, é conjunto de pessoas que lutam pelos mesmos ideais e têm a mesma cultura. E também tem um território próprio. Então, eles vão ter suas leis, onde eles vão lutar pelo o mesmo objetivo. É no caso dos judeus. Os judeus vivem em conflito com a Palestina. Depois da Segunda Guerra, foi criado o Estado de Israel para atender as necessidades dos judeus. Aí ele já entrou em conflito com os palestinos. O país tem seu território próprio e o governo próprio, né? E tem suas próprias leis. E o Estado é o conjunto de instituição que rege em uma determinada área. O governo, no caso do Brasil, a gente tem 3 poderes. Quais são os poderes do Brasil? Legislativo, executivo e judiciário. Onde eu posso perguntar para vocês no teste que vocês vão fazer. Quais são os poderes do Estado? Do Brasil, executivo, legislativo e judiciário. O executivo é aquele pelo prefeito, governador e presidente. O judiciário por juízes e desembargadores. Os legislativos por vereadores e senadores e deputados. Esses são os 3 pontos, os 3 poderes. Certo? Que vocês podem encontrar no teste de vocês da manhã. Eu posso perguntar para vocês. Eu posso perguntar para vocês amanhã como o Brasil está qual é a divisão política do Brasil? Qual é a resposta, Sofia? Hein, Sofia? Qual a divisão política do Brasil? Não dá para ver nada. Eu digo, qual a divisão política do Brasil? A divisão política do Brasil, olha, é norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Essa é a divisão política do Brasil, que é dividida em 5 regiões. Tá bom. De acordo com os aspectos físicos. Esses aspectos físicos se referem aqui: relevo, vegetação e hidrografia. Então, de acordo com os aspectos físicos, ele está dividido em 5 regiões: norte, sul, e sudeste e centro-oeste.
Então, eles dividem essa em 5 regiões em si. Então, você faz essa divisão: Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, essa é a divisão política do Brasil em si: Norte, Nordeste, Sul e Sudeste e Centro-Oeste. Então, se divide nessas 5 regiões. Aí, os aspectos culturais, está dividido em 3: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Isso está dividido assim, em 3 regiões em si. Então, faz essas 5 divisões, essas 5 regiões. O clima do Brasil, a gente pode encontrar equatorial, semiárido, tropical e subtropical. Então, o tropical a gente encontra aqui no litoral do Nordeste, na boa parte do Sudeste, equatorial lá na região Norte, subtropical já no sul do Brasil e o semiárido no sertão do Nordeste. A vegetação do Brasil, a gente tem a caatinga aqui no sertão do Nordeste, Mata Atlântica, a floresta amazônica, que é a floresta equatorial, e o cerrado. E, além disso, a gente tem o Campos, Mata dos Cocais, certo? As de pequenas áreas, mas as de maiores são Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e a floresta amazônica. Então, esses são os tipos de vegetação do Brasil. Quem tem alguma pergunta a fazer? Certo? Então, o Brasil, ele já foi dividido em capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias eram passadas de pai para filho, onde houve o desenvolvimento dela graças ao cultivo da cana-de-açúcar, onde, principalmente aqui no Nordeste, onde tinha o solo massapê, que era um solo próprio para o cultivo da cana-de-açúcar. Esses produtos ele tirava daqui, os portugueses plantavam aqui, exploravam o Brasil e levavam toda para a Europa. Isso modificou o espaço do Brasil, o ecossistema, onde foram destruídos pela a natureza. Então, foram se deslocando para o interior do estado. A primeira região a ser ocupada no Brasil foi a região Nordeste, que foram se transformando em recursos, foram sendo tirados para o sustento da metrópole, que era Portugal. Então, foram desmatando no decorrer de toda a nossa história. Então, houve esse desmatamento de uma região para outra. Então, a primeira região a ser ocupada foi a região Nordeste, onde eles começaram pelo litoral, tirando para o Brasil, e esse foi sendo substituído pela moradia, cidade e agricultura, criação de gado e a construção das cidades. Então, isso desde do início da nossa ocupação. As capitanias que se desenvolveram foram a de São Vicente, que é em São Paulo, e a de Pernambuco, porque já graças ao cultivo da cana-de-açúcar. Então, no testezinho de vocês, eu posso perguntar o solo próprio para a cana-de-açúcar, que vai ser o massapê, que daí fez com que a população se procurasse se destacar. Então, a sociedade é um conjunto de pessoas que vivem em um determinado espaço.
existem regras. Quando não existem regras, não há sociedade. É um povo que vive em conflito. Mas então toda sociedade tem de ter as regras. E essas regras devem ser cumpridas. Então, em um país, a gente tem as nossas regras, as nossas leis, que é batido dentro de uma da Constituição. Ocorre um agrupamento de pessoas que vivem em conflito. Quer dizer, quando não existem regras, não há sociedade. E ocorre o quê? Um grupo de pessoas que vivem conflitos. Apesar que em determinada área que tem regras, e ainda mesmo existem os conflitos, quando um espaço invade o espaço do outro em si. Os povos são grupos de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. Então, eles vivem em um determinado grupo e usando a mesma língua em si. Então, eles existem em determinado tempo e espaço. Então, a população vive em conflitos. Quem tem alguma pergunta a fazer? Não. Então, olha, os povos são um grupo de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições, a mesma cultura, os costumes de um povo que vai passando de geração em geração. Um povo não é necessário ter um território próprio. Por exemplo, o cigano, ele não tinha seu território próprio. Ele vivia deslocando de um local para outro, onde dava o nome de nômade. Que nômade, como vocês já viram desde o ano passado. Diga, Isaac. Professor, Diga. o professor Marconilo disse que faltava 5 minutos. Certo. Eu estou vendo aqui, eu vou. Muito obrigado, eu sei. Quando chegar próximo, a gente termina. Né? Então, o povo não é obrigado a ter seu território próprio. Então, o cigano é nômade. Por que ele é nômade? Ele não tem uma moradia fixa, certo para morar. Ele vive se deslocando de um lugar para outro. E o sedentário é aquele que tem seu lugar certo de morar. Onde a gente viu isso o ano passado, nômade e sedentário. Por exemplo, o povo primitivo era nômade, onde se deslocava de um lugar para outro à procura de sua sobrevivência. E hoje o que nós temos é o cigano, que vive de uma região para outra. Existe povo que vive em territórios de outros, que é como os tibetanos e os mongóis, que vivem na China e no norte da China, que ele não tem seu território, vive em outros territórios seguindo as regras de lá. Os curdos também vivem no Irã, no Iraque, na Turquia e na Síria, mas seguindo a orientação deles. Nação, o que é nação? Conjunto de pessoas que lutam pelos mesmos ideais, têm a mesma cultura. Então, esse é o que é a nação. O país tem seu território e o seu governo próprio e suas leis. Que é aí. E o território é uma área determinada que existe regras, que eu não falei o que é o território ainda. Mas aí. O Estado é o conjunto de instituições. Por exemplo, o país, o Brasil. Né? Aqui tem o Estado da Paraíba, mas tem as instituições. Qual as instituições do Estado da Paraíba? São as secretarias, a Secretaria de Saúde, de Segurança, de Educação. Então, tem essas instituições, Estado da Paraíba. Quando eu digo Estado Nacional, o Brasil tem seus ministérios da saúde, segurança e tudo isso, certo? Então, só falta 2 minutos.
as questões de vocês. Quem tem alguma pergunta a fazer sobre a prova, vocês pegaram tudinho o assunto, copiaram tudinho o que eu falo. Copiou, Sofia? Uhum. Eu ainda vou fazer um resumo também. Desde o início das aulas, vocês pegaram, desde o primeiro dia, Sim. porque vai ser na prova de vocês, certo? Então, vocês vão ter um intervalo agora, né? É. Então, olha, preste bem atenção, ó. Quantas regiões o Brasil tem? 5 regiões, a região geoeconômica, o solo para a cana-de-açúcar, que é o Massapê, tudo isso que eu posso perguntar no teste de vocês. São 10 questões. Se eu não me engano, todos os 10 estou de marcar. Então, quando vocês responderem, mas vocês fazem de cada, né? É. Aí Marconi, eu fico orientando para vocês, não é isso? Então, pronto. Agora a gente vai ter o intervalo, vocês vão sair e ter o intervalo, depois espera a outra aula que Marconi vai colocar vocês, tá bom? Tchau. Tchau, até terça. Até. Tchau, professor. Tchau.